O lustre de cristal descia do teto dourado do Teatro Municipal. Seus pingentes pareciam lágrimas de diamante congeladas no tempo. Lá embaixo, um mar de seda, veludo e joias sussurrava. Mas para Luísa, o único som era o da voz de sua sogra. Uma voz fria, cortante como o gelo. Esta mesa não é para você. Beatriz, com seu vestido de grife e um colar de pérolas que valia mais que o apartamento de Luísa em Manaus, nem sequer olhava para ela. Seu olhar estava fixo em um ponto distante, como se Luísa fosse uma peça de mobília fora do lugar. Uma mancha no cenário perfeito. O ar ficou pesado. Os talheres de prata pararam no meio do caminho para a boca. Os sorrisos educados congelaram nos rostos dos outros convidados da mesa. A mesa principal. A mesa dos patronos, dos doadores, dos nomes que importavam. Ricardo, seu noivo, o filho de Beatriz, ficou pálido. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Luísa sentiu o calor subir por seu pescoço. Ela, que enfrentava onças e tempestades na Amazônia, estava paralisada. Paralisada pela humilhação. Ela só queria que o chão se abrisse e a engolisse inteira. Mas o que ninguém ali imaginava, muito menos Beatriz, era que aquela noite estava prestes a celebrar apenas um nome. E esse nome era o dela. Tudo havia começado há 2 semanas, com um convite. Não era bem um convite, era mais uma convocação. Ricardo, querido, haverá a gala beneficente anual, Beatriz disse ao telefone. Sua voz soava como mel, misturado com vidro moído. É para uma causa nobre, algo sobre salvar as árvores ou os animais. Traga sua amiga. Luísa e Ricardo estavam noivos há 6 meses, mas para Beatriz, ela sempre seria a amiga, a bióloga de Manaus, a garota simples com sotaque nortista e mãos que não tinham medo de terra. Tudo o que Beatriz desprezava. Ricardo desligou o telefone e sorriu para Luísa, um sorriso um pouco forçado. Minha mãe nos convidou para a gala da fundação no Minos Nanot, Teatro Municipal. Luísa estava na pequena varanda do apartamento dele em Higienópolis, observando as luzes de São Paulo que pareciam competir com as estrelas. Ela me chamou de amiga de novo, não foi? Ricardo suspirou, abraçando-a por trás. Lu, você sabe como ela é. É o jeito dela. Ela só precisa de tempo para te conhecer. Tempo? Ricardo, estamos juntos há 2 anos. Ela teve tempo suficiente para aprender meu nome. Ele beijou seu ombro. Esta noite será diferente. É um evento importante. Todos estarão lá. Quando eles te virem, quando virem a mulher incrível que você é, ela vai ter que ceder. Luísa queria acreditar nele. Ela queria tanto pertencer. Não ao mundo de Beatriz, com sua riqueza fria e suas regras não ditas, mas ao mundo de Ricardo. E infelizmente Beatriz era a rainha soberana daquele mundo. Mas o que Ricardo não sabia era que Luísa guardava um segredo que explicava por que ela estava em São Paulo naquela semana. E não tinha nada a ver com conhecer a família dele. A noite da gala chegou como um trem-bala. Luísa passou horas se arrumando. Ela não tinha um vestido de alta costura. Tinha um vestido verde esmeralda, comprado em uma pequena boutique em Manaus. A cor lembrava as folhas da floresta depois da chuva. Era simples, elegante, mas ao lado dos diamantes e das marcas europeias, ela se sentia como uma samambaia em um jardim de orquídeas raras. Quando Ricardo a viu, seus olhos brilharam. Você está deslumbrante. Parece uma deusa da floresta. Isso a fez sorrir. Pela primeira vez naquele dia, ela se sentiu um pouco mais confiante. Mas a confiança era uma armadura frágil. E Beatriz era uma especialista em encontrar as frestas. Elas se encontraram no saguão do teatro. O lugar era um assombro. Ouro, mármore e veludo vermelho por toda parte. Beatriz a mediu de cima a baixo. Seus lábios finos se contraíram em algo que quase poderia ser um sorriso. Quase. Luísa, que esforço notável. O verde é uma cor corajosa. Era um elogio que soava como um insulto. Ricardo apertou a mão de Luísa.
um sinal silencioso de apoio. Mãe, Luísa está linda. Claro, querido, para os padrões dela, certamente. Beatriz respondeu, já se virando para cumprimentar um casal de idosos que parecia ter saído de uma pintura antiga. A noite seguiu nesse tom. Pequenas alfinetadas, comentários disfarçados. Beatriz apresentava Luísa a todos. Esta é Luísa, a namorada de Ricardo. Ela é bióloga. A palavra bióloga era dita como se fosse encantadora de serpentes. As pessoas sorriam, acenavam e rapidamente desviavam o olhar, procurando alguém mais importante com quem conversar. Luísa sentia o peso de cada olhar. Ela se sentia invisível e exposta ao mesmo tempo. Ricardo tentava incluí-la, explicando quem era quem. Mas ele também estava em seu elemento, cumprimentando amigos de infância, sócios de seu pai. Aos poucos, Luísa foi ficando para trás, uma sombra silenciosa seguindo o príncipe e a rainha-mãe. Ela se perguntava o que estava fazendo ali. Sentia falta do cheiro de terra molhada, do som dos macacos ao amanhecer, da simplicidade honesta de sua vida. Mas então, algo terrível aconteceu, algo que mudaria tudo. O jantar foi anunciado. As pessoas começaram a se mover para o grande salão. Mesas redondas, cobertas com toalhas de linho branco, ocupavam o espaço. Orquídeas raras enfeitavam cada centro de mesa. Beatriz caminhou com a postura de quem era dona do lugar. Ela parou em frente à mesa número 1, bem no centro do salão, de frente para o palco. Os nomes nos cartões de lugar eram um quem é quem da elite paulistana. Sobrenomes que estampavam prédios, empresas, avenidas. E lá, ao lado do lugar de Ricardo, havia um cartão. Acompanhante. Nem mesmo o nome dela. Apenas acompanhante. Ricardo franziu a testa. Mãe, por que não colocaram o nome da Luísa? Beatriz deu de ombros, um gesto elegante e desdenhoso. Deve ter sido um engano da organização, querido. Sente-se. Luísa sentou-se. O veludo da cadeira era macio, mas ela se sentia como se estivesse sentada em espinhos. Ela olhou ao redor. Os talheres eram de prata maciça. Havia 4 tipos diferentes de taças. Ela sentiu uma onda de ansiedade. Qual garfo usar primeiro? Ela só queria passar por aquilo sem cometer nenhum erro, sem dar a Beatriz mais um motivo para desprezá-la. Foi então que uma senhora se aproximou da mesa. Uma mulher com cabelos prateados e um sorriso gentil. Seu cartão de lugar dizia Eleonora Guedes, matriarca da fundação. Ela olhou para Luísa, depois para o cartão acompanhante. E então, ela olhou para um lugar vazio, ao seu lado. Um lugar com um cartão que dizia convidada de honra. A senhora sorriu para Luísa, um sorriso genuíno. Minha querida, acho que houve um engano. Seu lugar é aqui. Ela apontou para o lugar de honra. Beatriz, que estava conversando com um homem ao seu lado, virou a cabeça abruptamente. Seu sorriso congelou. Eleonora, querida, que confusão. Esta é a namorada do meu filho. O lugar dela é ali. Ela apontou para o cartão de acompanhante. Eleonora Guedes parecia confusa. Mas a doutora Magalhães... Antes que ela pudesse terminar, Luísa interveio. Ela não queria causar uma cena. Está tudo bem, senhora. Eu me sento aqui. Ela deu um sorriso fraco. Mas Beatriz viu uma oportunidade. Uma chance de colocar Luísa em seu devido lugar, publicamente. Ela se levantou. Sua voz, embora baixa, viajou pela mesa, silenciando todas as conversas. Ela se inclinou na direção de Luísa. E foi aí que ela disse as palavras. As palavras que ecoaram no silêncio que se formou. Esta mesa não é para você. O mundo de Luísa parou. Ela viu o choque nos olhos de Ricardo, a pena no rosto de Eleonora Guedes e o triunfo cruel no olhar de Beatriz. Ela sentiu como se todos no Teatro Municipal estivessem olhando para ela. A garota da floresta que ousou se sentar com os reis. Ela se encolheu. Seu rosto queimava. As lágrimas ardiam em seus olhos. Mas ela se recusou a deixá-las cair. Ela não daria essa satisfação a Beatriz. O silêncio era um oceano. Denso, pesado, sufocante. E foi nesse exato momento que as luzes do salão diminuíram.
Uma luz solitária iluminou o palco. Um homem elegante, o mestre de cerimônias, aproximou-se do microfone. À noite, pensou. Luísa não podia ficar pior. Mal sabia ela que o roteiro daquela noite havia sido escrito por um poder muito maior que o de Beatriz. A voz do mestre de cerimônias ecoou pelo salão. Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa gala anual Coração da Floresta. Houve uma salva de palmas educada. Esta noite, celebramos e arrecadamos fundos para um dos projetos de conservação mais ambiciosos e importantes do nosso tempo. O Projeto Araguaia. O nome pairou no ar. Luísa sentiu um calafrio. Era o nome do projeto dela, o motivo pelo qual ela estava em São Paulo. Ela deveria se encontrar com os diretores da fundação no dia seguinte. Uma reunião sigilosa. Ninguém, nem mesmo Ricardo, sabia do verdadeiro propósito de sua viagem. Ele achava que era apenas para a gala. Este projeto, continuou o homem no palco, está revolucionando a forma como protegemos a Amazônia, utilizando tecnologia de ponta e conhecimento ancestral para criar um santuário para espécies ameaçadas. Beatriz sorriu, satisfeita. Ela se inclinou para Ricardo e sussurrou, alto o suficiente para Luísa ouvir. Eu doei uma quantia considerável para este projeto. É liderado por um gênio, dizem. Um cientista brilhante. Luísa sentiu uma pontada de ironia. Ela olhou para o prato intocado à sua frente. O mestre de cerimônias continuou, sua voz cheia de paixão. O líder deste projeto é uma figura misteriosa, alguém que evita os holofotes, preferindo a companhia das árvores à das câmeras. Alguém cujo trabalho fala por si só. Um trabalho que está, literalmente, salvando o mundo. Um murmúrio percorreu o salão. Quem era essa pessoa? Esse herói anônimo? Luísa sentiu o coração bater mais forte. Ela sabia o que estava por vir. E uma parte dela estava apavorada. Outra parte sentia uma onda de poder. Por meses, tentamos trazer essa pessoa a São Paulo para homenageá-la devidamente. Por meses, ela recusou, dizendo que o trabalho era mais importante que qualquer prêmio. O homem no palco fez uma pausa dramática. Ele olhou diretamente para a mesa número 1, diretamente para Luísa. Mas esta noite tivemos sorte, porque essa pessoa extraordinária, essa mente brilhante, essa heroína do nosso tempo, está aqui entre nós. O silêncio era total. Até a respiração parecia ter parado no salão. Beatriz olhava ao redor, curiosa, esperando ver algum cientista alemão de cabelos brancos se levantar. Ricardo olhava para o palco, fascinado. O mestre de cerimônia sorriu. É com a mais profunda honra e admiração que eu peço que se junte a mim no palco. A fundadora e líder do Projeto Araguaia. Ele fez mais uma pausa. O mundo de Luísa girou em câmera lenta. Ela viu o rosto de Beatriz expectante. Ela viu o de Ricardo confuso. E então, o nome dela soou pelos alto-falantes. Claro, cristalino, inconfundível. Doutora Luísa Magalhães. Por um segundo, nada aconteceu. O nome ficou suspenso no ar, como a poeira sob a luz do palco. Doutora Luísa Magalhães. Então, lentamente, as cabeças começaram a virar. Todas na direção da mesa 1. Todas na direção da garota com o vestido verde. A amiga. A acompanhante. A que não pertencia àquela mesa. O queixo de Ricardo caiu. Literalmente. Seus olhos se arregalaram em descrença. Ele olhou para Luísa como se a estivesse vendo pela primeira vez. Mas a reação de Beatriz foi uma obra-prima do horror. A cor sumiu de seu rosto. Seus lábios se entreabriram em um "o" silencioso. O sorriso de triunfo de minutos atrás se desfez em uma máscara de choque e negação. Seu cérebro parecia incapaz de processar a informação. Luísa, sua Luísa, a bióloga de Manaus, a líder do projeto para o qual ela havia doado uma fortuna para poder se gabar para as amigas. Era impossível. Um erro. Tinha que ser um erro. Mas então, Eleonora Guedes, a matriarca, levantou-se e começou a aplaudir. Um aplauso, lento, deliberado, olhando diretamente para Beatriz, com um olhar que dizia, eu tentei te avisar. Então, outra pessoa se levantou e aplaudiu.
e mais outra. Em segundos, o teatro municipal inteiro estava de pé. Um trovão de aplausos para a mulher que, um momento antes, havia sido humilhada. Luísa sentiu as lágrimas que ela tanto segurou finalmente escorrerem. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio, de justificação, de poder. Ela olhou para Ricardo. Ele ainda estava em choque. Mas um sorriso lento e maravilhado começou a se espalhar por seu rosto. Lu, por que você não me contou? Ele sussurrou, a voz embargada. Era para ser uma surpresa. Ela sussurrou de volta. Com as pernas tremendo um pouco, Luísa se levantou. Ela alisou o vestido verde, a cor da sua floresta, a cor da sua força. Ela não olhou para Beatriz. Não precisava. Ela podia sentir o olhar da sogra queimando em suas costas. Um olhar de humilhação. A mesma humilhação que ela havia lhe infligido. O universo às vezes tem um senso de humor poético. Se essa reviravolta te deixou sem palavras, dá um like agora para apoiar histórias tão emocionantes. Luísa caminhou em direção ao palco. Cada passo era firme. Cada passo a afastava da sombra de Beatriz e a levava para sua própria luz. O caminho parecia ter quilômetros. Os aplausos eram a trilha sonora de sua vitória. Ela subiu os degraus e apertou a mão do mestre de cerimônias. Ele lhe entregou um prêmio de cristal. Pesado. Real. Ela se virou para a multidão. Lá embaixo, todos os rostos que a haviam ignorado agora a olhavam com admiração. Com respeito. Ela encontrou os olhos de Ricardo. Ele estava chorando. Um choro de orgulho, de amor, de arrependimento por não tê-la defendido. Seu olhar dizia tudo. Eu te amo. Me perdoe. Ela sorriu para ele. Um sorriso que dizia, está tudo bem. Eu te amo também. Então, seu olhar passou por Beatriz. A mulher estava sentada, rígida, em um mar de pessoas de pé, pequena, insignificante, derrotada. Luísa se aproximou do microfone. O salão ficou em silêncio absoluto. Todos esperavam para ouvir a voz da heroína. Sua voz saiu calma, sem um pingo de arrogância, mas carregada com a autoridade de quem sabe seu valor. Boa noite, ela começou. Muitos de vocês olham para a Amazônia e veem apenas árvores. Eu olho para ela e vejo um milagre. Vejo um organismo vivo, que respira, que nos dá o ar que enche nossos pulmões, aqui, nesta cidade de pedra. Ela fez uma pausa. Este prêmio não é para mim, é para minha equipe. É para os ribeirinhos que guardam o conhecimento de gerações. É para cada animal que salvamos, cada hectare que protegemos. Seu discurso não era sobre ela, era sobre sua paixão, sua missão. Algumas pessoas medem o valor pelo que se tem no banco, pelo sobrenome que carregam, pelo lugar que ocupam em uma mesa. Seus olhos varreram a mesa apenas por um segundo. Mas o verdadeiro valor, o valor que perdura, está no que fazemos pelos outros, no legado que deixamos para o planeta, na floresta que deixamos para nossos filhos. Ela ergueu o prêmio. Obrigada por apoiarem o Projeto Araguaia. Obrigada por nos ajudarem a manter o coração do mundo batendo. O salão explodiu em aplausos novamente. Desta vez, mais fortes, mais genuínos. Luísa desceu do palco e foi imediatamente envolvida pelos braços de Ricardo. Você foi a mulher mais incrível que eu já vi em toda a minha vida. Ele disse, beijando seu rosto, seu cabelo, suas mãos. Eu sinto muito, Lu. Eu deveria ter dito algo. Eu congelei. Shhh. Ela disse, colocando um dedo em seus lábios. Nós conversamos sobre isso depois. Agora, apenas fique comigo. Ele assentiu, segurando a mão dela como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Muitas pessoas vieram parabenizá-la. Políticos, empresários, artistas, todos que antes a viam como uma acompanhante agora, queriam um minuto de sua atenção. Luísa foi graciosa com todos, mas ela estava procurando por uma pessoa. Beatriz. Ela a encontrou perto da saída. Sozinha. Seu marido, o pai de Ricardo, estava convenientemente conversando em outro grupo. Luísa e Ricardo se aproximaram. Beatriz não conseguia olhar Luísa nos olhos. Seu rosto era uma máscara de orgulho ferido. Parabéns,
ela disse, a palavra saindo com dificuldade. Foi uma surpresa. Eu imagino. Luísa respondeu, a voz calma. Houve um silêncio constrangedor. Ricardo finalmente falou. Mãe, o que você fez hoje foi inaceitável. Você humilhou a mulher que eu amo. A mulher que, aliás, você deveria estar agradecendo por salvar o planeta que você tanto disse importar. Beatriz estremeceu. Eu não sabia. Não, disse Luísa, sua voz ainda suave, mas com um fio de aço. Não é sobre não saber quem eu era. É sobre como você me tratou quando pensou que eu não era ninguém. Isso diz tudo sobre quem você é. A verdade daquelas palavras atingiu Beatriz como um tapa. Não havia defesa. Não havia desculpa. Ela havia sido exposta. Não como uma vilã de novela, mas como algo muito pior. Uma pessoa pequena, presa em seu próprio preconceito. Luísa não esperou por uma resposta. Ela pegou a mão de Ricardo. Vamos para casa. Eles se viraram e foram embora, deixando Beatriz sozinha com seu orgulho, suas pérolas e o eco de sua própria crueldade. Enquanto saíam do teatro sentindo o ar fresco da noite paulistana, Ricardo parou. Ele olhou para Luísa, seus olhos cheios de um amor que parecia novo, mais profundo. Eu nunca mais vou deixar ninguém te tratar assim, nem mesmo minha própria mãe. Minha casa é onde você estiver. Manaus, São Paulo, no meio da floresta. Tanto faz. Eu estou com você. Luísa sorriu, um sorriso genuíno e radiante. Eu sei, ela disse. A humilhação daquela noite já era uma memória distante. O que importava era o futuro. Um futuro onde ela não precisava da aprovação de ninguém, porque ela finalmente entendeu. Seu valor não era definido pela mesa em que ela se sentava, mas pelo mundo que ela estava construindo. E justo quando pensava que a noite não poderia trazer mais surpresas, uma voz a chamou. Doutora Magalhães. Era Eleonora Guedes, a matriarca da fundação. Ela entregou a Luísa um cartão de visitas. Seu discurso foi inspirador. Eu represento um consórcio internacional. Vimos seu trabalho. O que você viu hoje à noite é apenas o começo. Temos uma proposta que pode levar o Projeto Araguaia a um nível global. Luísa pegou o cartão. Era pesado, com letras em relevo. Uma promessa de um futuro ainda maior. Um futuro onde sua voz seria ouvida em todo o mundo. Ela olhou para Ricardo, que sorriu. A noite que começou com uma humilhação, terminou com uma promessa. A promessa de que, às vezes, os pequenos e silenciosos, aqueles que vêm de longe, aqueles que ninguém espera, são os que têm o poder de mudar tudo. Se você se emocionou com essa história cheia de surpresas e lições, se inscreva no canal e ative o sininho. A próxima história vai te chocar ainda mais. Nos comentários me conta o que você achou da reviravolta. Vamos conversar.